Sejam muito bem-vindos a mais uma webconferência do Telesaúde Espírito Santo. Hoje com um tema que foi uma demanda de profissionais de saúde do interior do estado sobre toxoplasmose. E nosso palestrante é o Dr. Tálibio Monsalém, ele já esteve aqui conosco uma vez falando sobre ebola e hoje ele retorna falando um pouquinho aí da toxoplasmose. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, eu sou Karina Tonini, professora do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, eu estou coordenadora do Teleeducação, que alguns de vocês sabem que é um serviço oferecido pelo Telesaúde Espírito Santo, que tem a principal função de ofertar cursos, webconferências para capacitação profissional, para melhorar o processo de trabalho de vocês aí nas unidades de saúde de todo o estado. Como vocês já sabem, essa webconferência ela é gravada e poderá ser acessada daqui a alguns dias no site do Telesaúde, tá? telesaúde.ifes.edu.br. Nós estamos emitindo certificado para as webconferências, então lá no site tem um link documentos, lá no lado superior direito da tela, um link documentos, vocês podem baixar a requisição para a solicitação dos certificados da webconferência que vocês participaram e enviar por e-mail. Lá tem tudo explicadinho, passo a passo, como fazer. Tá ok? Nós temos também outro canal de comunicação, que são as teleconsultorias. Então, as dúvidas que vocês tiverem, até mesmo, né, que não foram sanadas aqui hoje, ou outras dúvidas, podem ser tiradas pela teleconsultoria. Né, também por meio do nosso site. Lembrando que as dúvidas, as perguntas, quaisquer considerações, né, se vocês quiserem compartilhar as experiências, tudo isso é feito pelo chat. Tá? Então, vamos aproveitar a presença aqui do Dr. Tálibio para a gente tirar todas as dúvidas, né, que ele nos disponibilizou esse tempinho para estar conosco aqui hoje. Divulguem também para os demais colegas que não puderam estar conosco sobre a gravação desse web, que daqui a alguns dias ela já estará disponível lá no nosso site. Tanto as webs quanto as agendas também de outras webconferências, agora de outubro e novembro, já está disponível. A agenda já está disponível no nosso site e vocês podem verificar os próximos temas. Também vocês podem sugerir mais temas, seja pelo site, lá também nós temos um link de sugestões de temas, ou aqui também pelo chat, tá? Se vocês quiserem sugerir algum tema que vocês queiram que seja trabalhado aqui, também podem sugerir. Não esqueçam, pessoal, eu estou vendo que muitos de vocês já estão informando, mas eu vou repetir, não esqueçam de informar os dados de vocês aqui nessa caixinha ao lado inferior direito da tela, tá? O nome, município, categoria profissional, a unidade de saúde que atua. Isso é muito importante para nosso controle e também para a emissão dos certificados. Eu sei que muitos de vocês estão assistindo em um único ponto, mas estão em equipe. Então, é importante que vocês informem os dados de todos que estão presentes, tá? Inclusive o nome. Então, não esqueçam de fornecer esses dados. E gostaria também de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Estou vendo que nós temos muitos participantes. Isso é muito bom, porque, como eu sempre falo aqui, o Telesaúde, né, especialmente o Teleeducação, ele é feito para vocês. Então, é importante que vocês participem cada vez mais. Tá? Vocês estão vendo aqui, atrás de mim, a professora Carmen, da Fonoaudiologia, que também da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu nunca falei aqui, né, que eu estou grávida, estou no 9º mês de gestação,
Então, eu vou tirar licenças daqui a alguns dias, em breve, meu bebê vai nascer, e a professora Carmen, então, ela vai me substituir nesse tempo que eu ficar de licença maternidade. Então, hoje ela está aqui já com a gente, né? E ela vai, então, me substituir nesse tempo da licença maternidade. Então, agora o contato com ela vai ser maior também a partir de então. Então, desde já, eu queria agradecer novamente a presença do Talib aqui conosco, pela sua disponibilidade, prontamente aceitou nosso convite. Esperamos contar com você mais vezes, Talib, e passo a palavra para que ele possa iniciar a sua webconferência. Bom, inicialmente eu vou agradecer o convite, é um prazer estar aqui para poder ajudar na Telesaúde, que a gente sabe que é um programa que ajuda a levar um pouquinho do nosso conhecimento para todo mundo aí que está em contato com a gente. Quando a Karina me chamou para poder dar a aula sobre toxoplasmose, eu só pedi desculpa pelo seguinte, porque é um tema extremamente amplo para a gente conseguir abordar tudo numa aula só. Então eu procurei resumir para tornar essa aula o mais didática possível e torná-la o menos maçante possível, porque cada parte da toxoplasmose é um tema a se discutir. Então cada infecção, cada modo como se adquire, cada tratamento, cada item que a gente for discutir sobre toxoplasmose é uma aula à parte. Então eu peço desculpas se a gente for falar um pouquinho mais rápido e de uma maneira mais superficial, porque a gente vai tentar dar uma abordagem geral sobre o tema toxoplasmose, que é muito amplo e, como vocês vão ver aqui, é de fundamental importância. Bom, a toxoplasmose ela é uma infecção causada por um protozoário. O protozoário é o Toxoplasma gondii. Ele pertence ao filo Apicomplexa e à subclasse Coccidia. A gente chama o toxoplasma de um protozoário chamado coccídio. Ele é um protozoário unicelular e intracelular obrigatório. Como vocês estão vendo a imagem aí, esse daí é o toxoplasma. Essa imagem que a gente está vendo do protozoário unicelular, com algumas organelas que não são comuns aos seres humanos, como as rótrias, que são esses filamentos alongados, os micronemas, que são uns grânulos que a gente pode ver na parte superior do toxoplasma. E eles são organelas essencialmente ligadas à penetração do toxoplasma na célula. Bom, o toxoplasma, é bom que a gente fale que ele existe em 3 formas na natureza. Uma delas é o oocisto. O que é o oocisto? O oocisto ele é eliminado pelo gato no meio ambiente. O oocisto, no meio ambiente, ele matura, de 1 a 5 dias ele sofre um processo de esporulação e gera 2 esporoblastos, que são 2 vesículas que contêm cada uma 2 esporozoítos. Essa forma é eliminada pelo gato, que é o hospedeiro definitivo do toxoplasma, não só o gato comum, mas qualquer dos felídeos. O toxoplasma se reproduz sexuadamente no intestino do gato e é liberado esse oocisto na natureza. O oocisto, ele perdura durante longo tempo na natureza e ele fica menos suscetível a sobreviver se a gente tiver uma área muito seca ou uma área muito fria ou muito quente. Ele gosta de ambiente úmido. Mas esse oocisto aí, ele é uma das formas infectantes. O oocisto é eliminado pelo gato. Se o gato ele elimina o oocisto no meio, nós, seres humanos, não temos essa capacidade. Nós, como todos os mamíferos e todos os outros animais infectados pelo toxoplasma, temos somente outras 2 formas. A forma do taquizoíto. O taquizoíto é essa forma que está aí representada, é uma forma de multiplicação rápida, ele é responsável pelas infecções causadas pelo toxoplasma e ele se multiplica rapidamente. Ele invade qualquer célula humana, mas ele tem predileção pelas células musculares, as células do sistema nervoso central e as células da retina. O taquizoíto se multiplicando, ele estimula a formação de uma resposta imune, que eu não vou entrar em maiores detalhes, só por alto, só para a gente saber, é uma resposta imune que a gente chama do tipo TH1, que ela predomina interleucina 12, interferogama e
fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa, e essa resposta imune consegue conter a replicação rápida dos taquizoítos e forma, então, o que a gente chama da forma de multiplicação lenta, que é a terceira forma do toxoplasma, que a gente chama de bradiozoítos. A única diferença entre taquizoítos e bradiozoítos é que um é de multiplicação rápida e o outro é de multiplicação lenta. Os bradiozoítos formam o que a gente chama de cistos. Essa figura que a gente está vendo aí à direita do vídeo, que é uma forma que existe dentro do organismo humano, por exemplo, nas células musculares, nas células cardíacas, no sistema nervoso, que são formas que elas não se multiplicam, não causam doença, mas que permanecem viáveis durante toda a vida do organismo. É importante também a gente lembrar um pouquinho da patogenia, porque quando o toxoplasma entra na célula, ele tem vários mecanismos de escape da resposta imune. Quando o toxoplasma penetra na célula, ele é englobado dentro de um vacúolo, mas esse vacúolo consegue, por mecanismos ainda não muito bem definidos, mas provavelmente daquelas organelas que a gente tinha falado anteriormente, das rótreas, dos micronemas, e de outras substâncias, ele consegue impedir a fusão do lisosoma com esse vacúolo. Então não se forma uma estrutura que vá lesar o toxoplasma. Então é uma das formas de escape. Uma das outras formas de escape do toxoplasma também é ele conseguir inibir a apoptose, que é uma das formas que a gente conhece de se controlar essa infecção. O toxoplasma, a gente não tem nenhum teste que consiga detectar comercialmente as classificações de cada tipo de toxoplasma. Eles são classificados em subclasses, e essas subclasses elas se dividem em 1, 2 e 3. A 1 e 2, elas são mais encontradas na forma congênita. A subclasse 2 é mais em pacientes com AIDS. E a subclasse 3, ela é mais nas infecções dos animais. Bom, só para a gente ter uma ideia mais ou menos do ciclo vital do toxoplasma, como a gente pode ver, ali a gente tem um gato. Esse gato, ele libera os oocistos no meio. Como que uma pessoa ou como que um animal pode adquirir toxoplasma? Só através de duas formas. É o mais importante que a gente pode passar nessa aula. São as duas formas mais importantes que a gente tem de aquisição do toxoplasma, são as formas por ingestão. Ou você ingere o oocisto que é liberado no meio pelo gato, ou você ingere a carne que contém o cisto repleto de bradiozoítos. São as duas formas de infecção que a gente tem orais. Pode ter outras duas formas de infecção pelo toxoplasma que não são as principais, que são quais? A forma vertical, que é passando da mãe para o bebê, que está intraútero, ou então você pode também adquirir o toxoplasma pelo transplante de órgãos e mais raramente pela transfusão de sangue de indivíduos contaminados. Como a gente pode ver, o oocisto é liberado no meio, ele é ingerido pelos animais, principalmente os mamíferos, mas também pode ser ingerido pelas aves, e esse toxoplasma dentro do organismo, ele ganha acesso pelo trato gastrointestinal, se multiplica e ganha acesso à corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ele se multiplica e invade todas as células, como nós falamos. Então, como a gente pode ver ali embaixo, a carne contendo esses cistos, ela é uma maneira também do gato se reinfectar ou então dos seres humanos se infectarem. Como a gente pode ver nessa figura, está resumido todas as formas de infecção que a gente pode ter a partir do hospedeiro definitivo, que é o gato. Todos os demais são hospedeiros intermediários. Essa figura é um pouco parecida com a figura anterior, como a gente pode ver, mas aí está acrescentado uma outra forma de aquisição do toxoplasma, que é o transplante de órgãos e as transfusões de componentes de hemoderivados. No transplante, é importante que a gente saiba qual é a situação sorológica do doador e a situação sorológica do receptor. Quando a gente tem um doador negativo com um receptor
positivo, ou um doador positivo com um receptor positivo, ou seja, o receptor é positivo, essa forma é mais de reativação. Isso acontece mais em quem? Naqueles pacientes que são transfundidos com células hematopoéticas, nos transplantes de medula óssea, ou também as reativações nos pacientes com HIV. Quando é o doador que é positivo e o receptor é negativo, isso é mais usualmente notado naqueles transplantes de órgãos sólidos, principalmente coração, coração-pulmão, fígado e rim. E também pode ter o transplante rim-pâncreas. Ali, só para a gente ter uma ideia, o que acontece? O cisto se rompe no intestino do gato, ele tem uma multiplicação complexa, que gera os gametas masculino e feminino, porque o toxoplasma ele tem uma célula haploide, ele só fica diploide quando se tem a reprodução sexuada, e por uma multiplicação extremamente complexa, ele consegue gerar esses oocistos, como a gente pode ver, e esses oocistos são liberados nas fezes do gato. Essa esporogonia se dá no meio ambiente, a esporulação leva de 1 a 5 dias, então você tem um período aí em que o cisto ele não é viável, e esse cisto ele no meio ambiente ele se matura e ele gera os esporozoítos. Isso é ingerido tanto pelos hospedeiros intermediários, como pode ser ingerido por outros felídeos, infectando outros felídeos. Nos felídeos, ele causa tanto a forma do taquizoíto e dos bradizoítos, como libera os oocistos. Nos outros hospedeiros, como a gente já falou, só os taquizoítos, que são contidos pela resposta imune, e se insistem nos bradizoítos. Bom, então os modos de adquirir a toxoplasmose nos seres humanos é a ingestão dos oocistos infecciosos diretamente do meio, são as ingestões dos cistos teciduais, que são as duas grandes formas. O que parece ser mais comum são essas formas dos cistos teciduais. A gente tem algumas informações que de 20 anos para cá, por exemplo, nos Estados Unidos, teve uma grande redução dessa forma de transmissão pelos cistos teciduais. Por quê? Por exemplo, o comércio de porcos nos Estados Unidos, a partir de um controle, de uma contenção desses porcos em ambientes mais confinados, sendo alimentados basicamente com rações, você conseguiu ter uma diminuição da prevalência de toxoplasmose nos suínos que já chegou a 0,6%. Mas aqueles animais que são comercializados de pequenas fazendas, onde não se tem esse controle, essa infecção pode chegar a 93%. Então, quanto mais controle se tem da qualidade da criação do animal, menor a infecção da toxoplasmose. No Brasil, a gente não tem esses dados, mas a gente pode inferir que são elevados, porque a gente tem uma taxa de soroprevalência na população que beira mais ou menos os 70% a 75%. A transmissão vertical é uma das formas mais perigosas e que a gente mais atenta para a toxoplasmose. Por quê? Porque o feto, quando atingido, ele pode ir desde um aborto até as malformações que a gente conhece das infecções congênitas e que eu vou falar mais tarde quais são. As transfusões sanguíneas não são usuais transmissoras do toxoplasma, porque a gente não tem essa forma replicante no sangue, a não ser durante a fase aguda da infecção. O transplante de órgãos, ele é perfeitamente transmissor da toxoplasmose, principalmente quando a gente tem um doador positivo e um receptor negativo. Quando o receptor é positivo, você pode ter uma reativação da toxoplasmose, principalmente pela imunossupressão que se segue após o transplante. É importante a gente lembrar, só coloquei ali algumas coisas falando da resposta imune, e lembrar que a partir da primeira e da segunda semana, principalmente, começam a produção dos anticorpos. Aqui é fundamental, principalmente para a parte do diagnóstico, que eu vou falar mais tarde no coevoluir da aula, que são basicamente os que a gente usa para diagnóstico, que são os anticorpos de classe IgM e de classe IgG. No entanto, a gente também tem a IgA e a IgE.
E eu destaquei ali a IgA, por quê? Porque a gente sabe que o anticorpo IgA, ele é um anticorpo produzido principalmente pelas mucosas. Então, quando você tem uma infecção pelo toxoplasma, a IgA produzida pela mucosa impede que você tenha reinfecção. Embora isso não seja tão claro quando a gente fala dos diferentes tipos de subclasses que eu falei, mas é certo que uma classe leva um aumento da imunidade para outra. Aqui só para a gente ter uma ideia de como que pode haver a transmissão da toxoplasmose no caso dos transplantes. Aqui são alguns estudos que foram feitos retrospectivos e alguns relatos de caso falando de transplante e relação com a toxoplasmose. Lembrando que a toxoplasmose nos transplantados, a gente está falando de uma infecção em indivíduos imunossuprimidos. E quando a gente fala de imunossuprimidos, a infecção é sempre mais grave. Bom, falando um pouquinho do quadro clínico, que é onde a gente começa a ficar mais interessante. Os imunocompetentes. Quando a gente tem a infecção do toxoplasma no indivíduo imunocompetente, eles passam mais ou menos 90% dos casos despercebidos, porque as pessoas não desenvolvem qualquer sintoma. A gente só vai saber se essa pessoa teve alguma infecção baseado numa sorologia. Então, a gente não tem uma infecção sintomática em 90% dos indivíduos. Cerca de 10 a 30% desses indivíduos podem desenvolver o quê? Uma adenopatia cervical. É um aumento dos gânglios cervicais, seguido de febre, e que pode evidenciar nos exames algumas alterações, como, por exemplo, o surgimento de linfócitos atípicos. A toxoplasmose aguda, aquela adquirida agudamente, aquela manifestação aguda, ela é um dos diagnósticos diferenciais do que a gente chama da síndrome mononucleose símile, porque ela provoca uma infecção semelhante àquela causada pelo vírus de Epstein-Barr. É importante a gente notar que essa adenomegalia pode durar de 4 a 6 semanas, mas também é muito comum às vezes se estender por meses ou por anos. Não vai causar nenhum maior mal no indivíduo, mas ela pode persistir, e é um dos diagnósticos diferenciais é a toxoplasmose. Durante a infecção aguda, a gente também pode ter outros sintomas constitucionais. E no exame físico do paciente com uma toxoplasmose aguda, a gente nota o quê? Um paciente febril, com adenomegalias que podem ser generalizadas, mas elas são principalmente cervicais e occipitais. Ela pode ter também uma hepatoesplenomegalia, ou seja, o baço e o fígado são palpáveis no exame físico, mas na grande maioria dos casos são formas benignas e que se requer, assim, não se requer nem tratamento específico. A gente faz um tratamento sintomático, uma hidratação e observa porque a própria resposta imune e a resposta do hospedeiro vão dar conta dessa infecção. Em alguns casos pode acontecer a corioretinite na fase aguda, que geralmente ela é unilateral. Então, não é comum uma corioretinite na fase aguda, porque a corioretinite, como a gente vai ver também, ela é mais uma forma de reativação de uma infecção latente, mas ela pode acontecer durante a toxoplasmose aguda. Muitas vezes os pacientes ficam preocupados, então é bom até a gente saber desse fato para tranquilizá-los, que a forma aguda da toxoplasmose, geralmente ela não gera corioretinite. Então, a gente orienta o paciente que, caso tenha algum distúrbio visual, que retorne ao consultório, retorne à unidade para um exame mais específico por um oftalmologista. Os exames laboratoriais não revelam grandes alterações. A principal alteração pode ser uma leucocitose com uma neutrofilia e a presença de linfócitos atípicos, que caracteriza, como eu falei previamente, a síndrome da mononucleose-like. Também tem um aumento discreto das transaminases hepáticas, pode ter um aumento também da creatinofosfoquinase, porque ele pode lesar células musculares, mas tudo é transitório e tudo depois se resolve e normaliza.
O diagnóstico diferencial dessa infecção são todas aquelas doenças que são febris e seguidas de uma hepatosplenomegalia e adenomegalia febril aguda. Os principais diagnósticos diferenciais cabe fazer com infecção pelo vírus de Epstein-Barr, que é a síndrome da mononucleose clássica, a infecção aguda pelo citomegalovírus, rubéola, que também pode causar adenomegalia, e outras infecções menos comuns de causarem adenomegalia, febre e hepatosplenomegalia, como é a toxoplasmose. Exames específicos que a gente faz para detecção da toxoplasmose. Na clínica corriqueira, a gente faz 2, que são as sorologias IgM e a sorologia IgG. Para o indivíduo agudamente infectado e imunocompetente, esses 2 exames são suficientes. A IgM, ela cresce na primeira semana, ao final da primeira semana, ela pode aumentar durante a segunda semana e ela pode cair ou persistir por vários meses. A IgG, ela começa geralmente a partir da segunda semana e persiste durante toda a vida do indivíduo. Não tem nenhuma aplicação clínica ficar se dosando a IgG depois de solucionado o quadro clínico. Tem médicos que a gente observa que às vezes ficam dosando essa IgG. Não tem qualquer objetivo clínico, porque uma vez que a pessoa adquiriu, como a gente já viu previamente, ela consegue dominar essa infecção e ela vai ficar latente para o resto da vida da pessoa, e não vai ter nenhum problema caso essa pessoa não tenha nenhuma imunossupressão que justifique uma reativação. Então, interessa para a gente saber o quê? Que essa pessoa foi infectada pelo toxoplasma. Ponto. É interessante principalmente no caso de mulheres, porque isso pode servir para orientações futuras em caso de gravidez. Bom, nos pacientes que são HIV positivos e que têm AIDS, a toxoplasma começa a tomar outros contornos. Por quê? Naqueles indivíduos, a gente sabe que os pacientes com HIV/AIDS, eles são pacientes que mais ou menos, isso não é uma regra completamente certa, mas a gente consegue mais ou menos delimitar quais infecções oportunistas são mais prováveis de acontecer de acordo com determinados níveis de CD4. Por exemplo, a gente sabe que uma linfocitometria CD4 abaixo de 200, ela favorece o surgimento de infecções oportunistas, como é o caso da pneumocistose, como é o caso da tuberculose. Abaixo de 100, quem começa a tomar importância é a toxoplasmose também, que é uma das infecções mais comuns que atinge o sistema nervoso central desses indivíduos. Então, indivíduos portadores de HIV/AIDS que tenham CD4 abaixo de 100 e que não estejam em uso da profilaxia primária ou secundária, são suscetíveis de ter reativação de toxoplasma no sistema nervoso central ou em outros locais menos comumente, mas que podem ter essa manifestação. É uma manifestação grave, porque ela pode evoluir em dias ou em semanas, mas é uma manifestação que ela sempre acomete o sistema nervoso central com predileção pelos gânglios da base, e ela pode causar convulsões, sinais focais, paralisias ou paresias, simulando acidentes vasculares encefálicos, pode causar também alguns sintomas constitucionais e pode ter até sinal meníngeo, mas isso não é o comum. O comum da neurotoxoplasmose é causar sinais focais, paralisias e convulsões. Então, aquele indivíduo que é HIV, ele pode reativar a toxoplasmose no sistema nervoso central. Pode reativar em outros locais? Também pode, mas menos comumente, como causando miosites, pode causar pneumonites e pode causar coriretinites também. Mas o comum, como eu falei, é a reativação no sistema nervoso central desses pacientes HIV positivos. Lembrando que os pacientes HIV positivo, o exame da toxoplasmose IgG, ele é feito no screening. Logo que se detecta o paciente com HIV, a gente costuma fazer uma série de exames e dentre eles a gente faz o da toxoplasmose para saber se esse indivíduo é portador da infecção. Porque se ele tem a infecção latente, ele é passível de uma reativação futura.
É importante a gente saber também que o diagnóstico da toxoplasmose cerebral, da encefalite toxoplásmica, ele é feito de uma forma presuntiva. O que eu chamo de presuntivo? É baseado no quadro clínico e no quadro de imagem desse paciente. Então a gente tem um diagnóstico presuntivo, por quê? Porque a gente não vai ter certeza se esse paciente tem realmente a toxoplasmose. A gente infere que seja quando você tem o quê? Múltiplas lesões captantes de contraste no sistema nervoso central, de preferência atingindo o órgão, os gânglios da base, num paciente com uma clínica compatível, HIV positivo, com linfócitos abaixo de 100. Mas o diagnóstico certo a gente só consegue através da biópsia cerebral, que não é um método comum de se fazer diagnóstico. Então o médico geralmente faz o diagnóstico presuntivo, institui o tratamento e observa a resposta. Se não se tiver resposta, se parte para outras formas de diagnóstico diferencial. Os principais diagnósticos diferenciais da toxoplasmose na sua forma encefalítica são o linfoma primário do sistema nervoso central e a leucoencefalopatia multifocal progressiva causada pelo vírus JC. A gente só vai ter o diagnóstico dessas formas se a gente for mais a fundo com uma biópsia cerebral. Então, a toxoplasmose, como é a forma mais comum desse acometimento, a gente faz o tratamento e observa. Se não tiver resposta, se parte para um diagnóstico mais agressivo. A toxoplasmose congênita. Aqui é que também a toxoplasmose assume um dos seus contornos sérios. Por quê? Porque a infecção intraútero, a gente tem que lembrar que o feto é um organismo em desenvolvimento. Então a toxoplasmose, quando consegue atingir o feto, ela pode causar sérios problemas. É importante a gente saber que a infecção Bom, inicialmente eu gostaria de pedir desculpa pela webconferência passada, porque teve uma queda no sistema e a gente não conseguiu dar sequência à aula. Continuando, a gente fala sobre a toxoplasmose congênita, que é quando a toxoplasmose assume uma das suas formas mais graves, por se tratar de uma infecção no indivíduo em desenvolvimento, que é o feto. Muitas pessoas têm uma ideia errada da toxoplasmose congênita, acreditando que é desde o primeiro semestre que ela assume sua maior taxa de infecção. Não é. A toxoplasmose congênita, como a gente pode ver, você tem um risco de infecção fetal que é inversamente proporcional à progressão da gestação. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais avançada a gestação, maior a chance de infecção do feto. Nos indivíduos que estão no primeiro semestre, que a mãe adquire a prima infecção, isso tem uma taxa de infecção fetal de 10%. No segundo semestre é de 30% e no terceiro trimestre é de aproximadamente 60%. Esse risco de infecção é diretamente proporcional à progressão da gestação, mas a gravidade é muito maior quando os fetos mais jovens são afetados. E muitas vezes passa até despercebido, por quê? Porque como a infecção é numa fase muito precoce da gravidez, você tem muitas vezes abortos espontâneos que sequer são diagnosticados quais são a causa, e muitos desses podem ser por conta da toxoplasmose. A gente pode observar também que a grande maioria dos fetos eles sofrem infecções subclínicas. São infecções que geralmente 70% a 90% passam despercebidas e muitas vezes os fetos nascem sem ter qualquer manifestação clínica naquela hora, mas isso pode se manifestar mais tarde, como por exemplo com uma corioretinite reativada ou como atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Outra coisa são doenças graves no período neonatal. A gente tem uma tríade clássica da toxoplasmose que nem sempre ela é detectada, que ela se constitui de corioretinite, de retardo mental, calcificações cerebrais e você tem também uma hidrocefalia. É importante saber também que a doença pode ser leve, ela pode ter uma manifestação muito frustra e isso pode só se mostrar com o desenvolvimento da criança. Por isso que é importante um diagnóstico precoce da toxoplasmose
Por quê? Se a gente fizer um tratamento do bebê que nasceu, a gente pode evitar que esse bebê vá desenvolver sequelas tardias e graves. É importante que esse bebê, quando nasça, seja feito um acompanhamento durante 1 ano, tratando esse bebê para poder evitar as complicações tardias. A mais comum delas, e nem por isso ela é mais tranquila, é a coriretinite. É importante a gente também falar um pouquinho do diagnóstico na gravidez. O diagnóstico da toxoplasmose na gravidez, ele é um diagnóstico que ele requer, alguns manuais, eles não recomendam que se faça acompanhamento sorológico da toxoplasmose na gravidez. A gente aqui no Brasil não concorda com isso. Por quê? Porque a gente tem uma taxa de toxoplasmose, de prevalência da toxoplasmose muito alta na população. Então a gente tem que saber qual é a condição sorológica das gestantes. A gente geralmente faz acompanhamentos da sorologia antes da mulher engravidar, para poder saber qual é a sorologia dela. Então a gente faz o IgG para toxoplasmose. O IgG vai dar uma ideia para a gente se essa mulher ela já é infectada ou não é infectada. Se o IgG for positivo, essa mulher já é infectada pelo toxoplasma e não vai ter qualquer problema para o feto. Se essa mulher é IgG negativa, a gente está obrigado a fazer também o IgM, porque pode ser que a gente pegue essa mulher numa fase de conversão de uma toxoplasmose aguda. Então não é bom ela engravidar naquele momento de soroconversão da toxoplasmose. E o mais comum, o menos comum é aquela mulher que vem com IgM e com IgG negativos, ou seja, ela nunca teve contato com toxoplasmose e engravida. Esta mulher, ela tem que ser acompanhada durante a gravidez e tem que ser orientada sobre os modos de aquisição da toxoplasmose. Nós vamos falar mais tarde sobre os modos de profilaxia para evitar que ela adquira o toxoplasma na gravidez. Vamos supor que a gente pegue uma mulher no primeiro trimestre da gravidez e ela tenha IgG e IgM positivos. O IgM, ele tem um tempo de sobrevida longo, às vezes, no organismo, e não dá para a gente definir se aquela infecção foi recente ou foi tardia. Então, a gente lança a mão de outro exame, que a gente chama do teste de avidez da IgG, que é para a gente ver se essa infecção, tem uma ideia se essa infecção foi adquirida ou não dentro dos 3 a 4 meses antecedentes. O que é o teste da avidez? É só a gente pensar que à medida que o tempo vai passando de uma infecção, os nossos anticorpos vão se tornando mais específicos e mais ávidos por aquele micro-organismo. No caso do toxoplasma, se você tem uma infecção que vai passando de 3 a 4 meses, a avidez da IgG vai aumentando. Então você tem uma maior prevalência de anticorpos ávidos. Esse é o teste da avidez. Então ele ajuda na diferenciação quando a IgM não contribui para essa diferenciação. Bom, como a gente tinha falado, a infecção subclínica é de 70% a 90% dos casos. Cerca de 40% desses casos têm alterações oftalmológicas ou neurológicas, tá certo? Mas que elas não se manifestam, mas podem se manifestar tardiamente, sobretudo no caso da coriretinite, uma reativação. E no caso do acometimento do sistema nervoso central, nos atrasos do desenvolvimento psicomotor que essa criança pode ter. A infecção clinicamente é aparente em cerca de 10% a 30% dos casos. E geralmente, como eu tinha falado, resulta de uma infecção materna no primeiro trimestre, que é quando ela é mais grave. Aí você tem aí 50% dos casos podem ter coriretinite, podem ter anormalidades licóricas, anemias ou outras manifestações. 20% a 50% tem essas outras manifestações, que eu acho que não vale a pena a gente ficar detalhando aqui, mas que são manifestações graves da toxoplasmose, que são as convulsões, as calcificações cerebrais, a icterícia, febre, esplenomegalia, hepatoesplenomegalia, linfadenomegalia e pode acometer também pneumonite. Outros achados que podem acontecer é a hidrocefalia. Por quê? Porque o toxoplasma ele pode causar infecções e cicatrizes naqueles aquedutos do sistema nervoso central, como o aqueduto de Monro, como a fissura de Sylvius, e pode provocar também outros achados, como eosinofilia, vômitos, exantema, sangramento anormal e muitas vezes aquele feto que nasce todo petequiado, que a gente tem que fazer os diagnósticos diferenciais pertinentes. No caso de recém-natos com doença leve ou subclínica,
eles permanecem em risco de sequelas de longa data, especialmente se eles não fizerem o tratamento e o acompanhamento. Por isso que é importante a gente fazer o diagnóstico precoce da toxoplasmose aguda durante a gravidez, para evitar que esse feto, que esse bebê que vai crescer, tenha complicações da toxoplasmose não tratada, porque é possível a gente fazer o tratamento da toxoplasmose e evitar sequelas tardias. O que já foi feito de ruim nesse feto, os efeitos ruins que já tiveram, a gente pode não ter como evitar, mas o que vai acontecer daí para frente dá para a gente evitar com o tratamento. A manifestação mais comum, como eu tinha falado, é a cororetinite, é uma cororetinite que os americanos chamam red light in the fog, que seria o farol no meio de um nevoeiro, que seria a manifestação da cicatriz da formativa da toxoplasmose, que é o clarão no meio de uma retina toda inflamada, que fica mais ou menos nebulosa. Por isso que tem essa característica que eles chamam dessa nomenclatura. A lesão típica, né, que é uma cororetinite focal necrotizante, e também tem outros achados associados também, que pode ser microftalmia, estrabismo, às vezes até cegueira, catarata e nistagmo. Outras manifestações tardias, como eu tinha falado, do sistema nervoso central, são as disfunções motoras, cerebelares também podem acontecer, microcefalias, hidrocefalias, convulsões, perda auditiva e várias outras complicações que podem surgir nesse bebê que nasce de mãe infectada. Vale a pena a gente falar um pouquinho dos diagnósticos diferenciais da toxoplasmose, porque são síndromes muito parecidas e que às vezes se sobrepõem. A mais comum delas, como vocês podem ver na primeira foto da esquerda, é a síndrome da rubéola congênita, onde o bebê pode nascer com esse exantema petequial e com muitas das características também da toxoplasmose, como acometimento retiniano, como acometimento de surdez, e pode ter outras malformações fetais. No meio aí a gente pode ver uma infecção por um outro agente muito perigoso durante a gravidez, quando adquirido pela primeira vez, que é o citomegalovírus. Vocês podem notar que são quadros extremamente semelhantes e a gente se baseia tanto na história clínica como do exame físico e também das sorologias para fazer o diagnóstico diferencial de uma com a outra. Na sua direita, a gente vê uma doença extremamente preocupante e que vem tomando cada vez mais espaço, infelizmente, na nossa sociedade, porque é uma doença praticamente 100% prevenível, que é a sífilis congênita. Mas, infelizmente, a gente vem notando um aumento também, e são outras síndromes que se sobrepõem também à toxoplasmose. A toxoplasmose e a gravidez. Aqui está um pouco associado também à toxoplasmose congênita, como a gente já falou previamente. A incidência é de 1 a 8 de cada 1000 gravidezes que a gente tem. O quadro clínico são, na maioria das vezes, assintomáticos. A grávida não tem nada, a gente só nota que teve uma infecção baseado na sorologia e do acompanhamento dessa sorologia de acordo com o passar da gravidez. O diagnóstico diferencial a gente faz com todas as outras doenças quando se tem algum quadro clínico, porque quando não se tem, a gente simplesmente vai se respaldar na sorologia. Screening para toxoplasmose, as controvérsias e as frequências. O que é isso? Alguns países eles não recomendam o acompanhamento da sorologia para toxoplasmose, mas são países que têm baixa incidência e baixa prevalência de toxoplasmose, o que não é o caso, por exemplo, do Brasil e muito menos o caso da França, onde a gente tem altas prevalências da toxoplasmose. Então, aqui no Brasil, cabe a gente fazer as sorologias antes da gravidez e durante a gravidez, uma vez a cada trimestre. Ou então, sempre que surgir algum quadro clínico onde a gente suspeita que a toxoplasmose entre no diagnóstico diferencial. Sobretudo aqueles casos onde você tem febre, adenomegalias, uma síndrome imunonucleose-like, como eu já falei lá nos primórdios no quadro clínico do imunocompetente. É importante a gente também reenfatizar aqui o risco de infecção fetal, porque cabe a gente orientar essas grávidas, porque a infecção fetal ela é maior no último trimestre, mas ela é mais grave no primeiro trimestre, então você tem mais infecções no terceiro trimestre, mas apesar disso elas são menos graves do que aquelas que acontecem no primeiro trimestre da gravidez. E o diagnóstico ele é baseado tanto nas sorologias, e quando a gente constata que uma sorologia está positiva para toxoplasmose na fase
fase aguda, a gente tem certeza que essa grávida adquiriu a toxoplasmose durante a gravidez, nós temos que partir para o diagnóstico do feto. Então, o diagnóstico do feto, ele é baseado tanto nos exames de imagem, para saber se já teve algum acometimento clínico, onde a gente consiga ver, por exemplo, no ultrassom, as calcificações intracranianas, as hidrocefalias, os acometimentos de cororetinite, que muitas vezes a gente consegue ver, e também pela amniocentese, que é quando se faz uma punção do líquido amniótico, e nesse líquido amniótico se faz tanto a pesquisa do toxoplasma, como se faz a pesquisa também do material biológico desse toxoplasma através das técnicas de biologia molecular que hoje são usados o PCR, né? As sequelas fetais, o papel da ultrassonografia é importante para a gente definir essas sequelas, porque muitas vezes a gente tem a ultrassonografia já demonstra algumas alterações, tá certo? Para a gente ver e orientar essa mãe como é que pode ser o futuro dessa gravidez, como é que pode ser a criança, como é que pode nascer a criança. Eu coloquei esse slide daí à direita, essa foto aí à direita, para a gente poder refletir um pouquinho, porque muitas vezes a gente vê algumas informações da toxoplasmose e do gato, a presença do gato dentro de casa, né? É uma controvérsia. Há pessoas que falam que se você tem aquele gato de longa data e nunca se teve problema com ele, esse gato não tem por que ele ser afastado de casa. Ou seja, se esse gato nunca teve contato com toxoplasma, não vai ser justamente durante a gravidez que esse gato sempre foi alimentado com ração, se esse gato sempre foi intradomiciliado, não vai ser durante a gravidez que ele vai adquirir. Eu, particularmente, isso é uma opinião pessoal minha, eu discordo. Eu não recomendo que se fique com um gato dentro de casa. Por quê? Porque o problema, quando acontece, para quem acontece é 100%. É uma baixa probabilidade? Pode ser. Mas para quem acontece um problema grave. Então eu recomendo o quê? Que essas pessoas que engravidam e que têm gato dentro de casa, que deem um jeito de se afastar do animalzinho. Por quê? Porque se esse gato que nunca teve contato com toxoplasma, justamente durante a gravidez, ele se infecta, ele vai eliminar o oocisto no meio. E o risco dessa grávida se infectar com o oocisto não é pequeno. Então, a minha recomendação particular é que não se mantenha um gato dentro de casa em vigência de uma gravidez de uma grávida que nunca teve contato com toxoplasma. Por quê? Justamente pelo que eu estou falando. Porque o risco para quem acontece é total. Bom, a gente falou dos quadros clínicos clássicos, né? Mas é naquele indivíduo que tem o toxoplasma, que está na população comum, aquele indivíduo cronicamente infectado e que ficou com infecção latente. Existe algum problema? Bom, a gente sabe que fazem alguns estudos, se fizeram alguns estudos com animais, onde se notou o quê? Aquele indivíduo que foi infectado e que controlou a infecção e que ficou com toxoplasma latente, ou seja, qualquer indivíduo da população que tem um IgG positivo, a gente imaginava que ele só tem alguma gravidade naquelas formas de reativação por causa de uma imunodepressão, seja causada pelo vírus HIV, seja causada por uma quimioterapia ou por um câncer. Aí você teria a importância da reativação do toxoplasma. Mas na população geral, o que se começou a notar? Fizeram alguns estudos em laboratório com ratos e se observa o quê? Que o rato, que ele tem uma aversão ao odor da urina do gato. Se ele sente o cheiro da urina do gato, ele se afasta daquele local. Se observou que aqueles ratos que são infectados pelo toxoplasma, eles perdem essa aversão à urina do gato. E em que sentido que isso teria? Qual sentido que isso teria? Teria porque o objetivo do toxoplasma é fazer a sua reprodução sexuada. E isso ele só faz no intestino do gato. Ora, se eu tenho um rato que está infectado pelo toxoplasma, esse rato perde medo da urina do gato, ele se expõe muito mais facilmente ao ataque do gato. E o toxoplasma, por conseguinte, consegue ganhar acesso ao intestino do gato e fazer a sua reprodução sexuada.
Começou, baseado nesses relatos de laboratório com ratos, a se fazer alguma correlação. Será que isso teria alguma influência também no comportamento humano? E começaram a aparecer, como vocês podem ver nos estudos que eu coloquei aí, que sim, que parece que o toxoplasma tem uma alteração, provoca uma alteração no comportamento humano. E quando que isso começa a tomar alguma importância? Começa a se tomar importância, por exemplo, quando se faz estudos de motoristas que tiveram acidentes de carro e se notou que tem uma proporção muito maior de soroprevalência de toxoplasma naqueles motoristas que tiveram vários acidentes de carro. Ou seja, seria uma probabilidade que o toxoplasma deixa a pessoa mais impetuosa e provoca mais acidentes. Então, existe alguma coisa? Existe. Esses estudos são comprobatórios? Ainda não. Mas que se tem uma evidência muito importante, se tem. Eu só coloquei isso aí a título de curiosidade, para a gente não imaginar que um toxoplasma, uma vez infectando um organismo, acabou o problema. Não. Pode ter algum problema, sim, porque a gente tem que lembrar que o toxoplasma tem um tropismo todo especial pelo sistema nervoso central. Então, ele pode também alterar o comportamento do ser humano, ainda que não esteja causando uma doença clinicamente ativa. Bom, o diagnóstico, como eu falei, ele é baseado basicamente na sorologia, é feito o IgM, né, após a primeira semana da infecção, mas ele é mais confiável a partir da segunda semana de infecção, e a IgG, que começa a produção máxima a partir de 2 semanas, atinge o seu pico com 6 a 8 semanas, e ao longo de 2 anos ela começa a cair. O problema é o que aí? Que a IgM ela pode se prolongar um pouco, e pode confundir a gente na hora do diagnóstico. Então, a gente lança a mão nas grávidas do teste de avidez, que é aquele teste que eu falei que à medida que o tempo de infecção vai aumentando, da infecção aguda, vai aumentando a avidez do anticorpo IgG pelo toxoplasma. Também tem os testes de biologia molecular, que eles assim revolucionaram o acompanhamento da toxoplasmose, principalmente nas grávidas. Por quê? Porque a gente vai ter um diagnóstico mais precoce do feto, e com o diagnóstico precoce do feto, o tratamento da grávida infectada pelo toxoplasma muda. Então, ele muda o tratamento também da grávida. O teste de biologia molecular também é importante naqueles locais onde a gente consegue muito pouco material, como, por exemplo, é o caso do humor aquoso, no caso dos diagnósticos oculares. Então, como é pouco material, o teste de biologia molecular, por menor que seja a quantidade de DNA do toxoplasma, a gente consegue fazer a replicação e consegue detectar a infecção ali para poder providenciar um tratamento. Também outros testes são o diagnóstico histopatológico, onde você pode detectar o cisto, né, como é o caso, por exemplo, de miocardites, quando se faz biópsia do miocárdio para saber qual é a causa de uma miocardite, por exemplo, num pós-transplante, e se descobre que aquela miocardite está sendo causada por um toxoplasma, quando se vê diversos cistos nas fibras do músculo cardíaco. Também podemos lançar a mão da imunohistoquímica, que a imunohistoquímica, muito brevemente falando sobre a técnica, é como se fosse a detecção de antígenos do toxoplasma no tecido. Então, você lança a mão da imunohistoquímica para conseguir fazer a detecção de antígenos. Se você não consegue recuperar por completo o protozoário, pelo menos o antígeno você consegue. E com técnicas de coloração especial, você consegue fazer a coloração desses antígenos e falar que aquilo ali é uma infecção por toxoplasma. Bom, o tratamento, vocês vão ver os detalhes dos tratamentos, estão todos descritos aí nas telas. A base do tratamento da toxoplasmose é a pirimetamina. É a dose mais ativa contra o toxoplasma in vitro e ela está presente em praticamente todos os esquemas de tratamento da toxoplasmose. A base do tratamento da toxoplasmose é o uso de 2 antibióticos, a sulfadiazina e a pirimetamina.
Como a gente pode ver, o regime de primeira linha aí, a gente usa pirimetamina, a gente faz uma dose de ataque da pirimetamina e depois segue com uma dose de manutenção dessa pirimetamina. Associadamente, a gente coloca sulfadiazina. Nos indivíduos imunocompetentes, essa dose de sulfadiazina, ela varia de 2 a 4 gramas por dia, geralmente divididas em doses aplicadas a cada 6 horas, via oral. A gente associa também o ácido folínico, né, que é para poder prevenir as alterações hematológicas que pode advir do tratamento, porque ele pode provocar algumas alterações na série vermelha ou na série branca também. Então a gente faz uso do ácido folínico, porque o toxoplasma não consegue usar o ácido folínico para síntese e a gente consegue usar para poder não deixar que a gente tenha efeitos colaterais hematológicos do uso da sulfadiazina e da pirimetamina. Regimes alternativos, a gente faz o uso da mesma dose da pirimetamina de ataque e de manutenção, e a gente pode usar outras drogas, como a gente pode ver aí a clindamicina, o atovacone, e pode usar também a azitromicina. Uma outra droga alternativa bastante conhecida é o sulfametoxazol trimetoprim, que também a gente usa para profilaxia. É muito comum a gente ver a profilaxia em indivíduos HIV positivo que fazem uso da profilaxia para pneumocistose. Eles também estão fazendo uma profilaxia ali da toxoplasmose, porque é uma droga ativa que serve tanto para tratamento como para profilaxia. No caso dos pacientes infectados pelo HIV, a dose da sulfadiazina, ela aumenta um pouquinho, tá certo? A gente pode chegar até 6 gramas para indivíduos maiores do que 60 quilos. Também se faz uma dose de ataque de pirimetamina para depois manter com uma dose de manutenção da pirimetamina. O tratamento geralmente é por 4 a 6 semanas e também faz uso do ácido folínico. Os tratamentos alternativos também são mais ou menos os mesmos que a gente utiliza para poder fazer naqueles indivíduos, por exemplo, que são alérgicos à sulfa. Então a gente faz o acompanhamento desse paciente e muitas vezes, no caso dos pacientes HIV, sobretudo quando você tem um efeito de massa, você associa também ao tratamento o corticoide. Mas isso deve ser seguido bem de perto pelo médico e geralmente com o neurologista ou também com o oftalmologista, se for o caso de uma coriretinite. A gravidez. A gravidez, a gente tem que tomar todo o cuidado. Por quê? Porque a gente aqui fica um pouco meio que entre a cruz e a espada. Por quê? Porque a gente tem que tratar essa grávida, porque ela está em vigência de uma infecção. A gente quer evitar que esse feto seja atingido. Então a gente só tem uma medicação para fazer, que é uma medicação já em uso há bastante tempo, que não atravessa a barreira placentária, que é a espiramicina. Ela é dada na dose de 1 grama, de 8 em 8 horas. A partir do diagnóstico, ela é dada até o fim da gravidez. Isso é sempre a regra? Não. Por quê? Porque varia muito em diversos protocolos, em diversos consensos das mais diferentes nações, a gente tem muitas variações. Então você pode fazer a espiramicina até o final da gravidez, mas quando se faz a amniocentese e se detecta que há a presença do toxoplasma, a gente tem que lançar a mão também do tratamento com a sulfadiazina e pirimetamina. E aí se abrem todos os leques possíveis de tratamento. Eu trouxe para a gente aqui alguns dos esquemas. Quando se faz a espiramicina sozinha e se documenta a infecção fetal, se faz o tratamento com a sulfadiazina e a pirimetamina, tá certo? E pode ir se alternando 3 semanas de sulfadiazina pirimetamina com 3 semanas de espiramicina até o final da gravidez. Há quem faça só o tratamento com a sulfadiazina e pirimetamina. Então, tem vários consensos de tratamento. Eu, particularmente, quando diagnostico alguma grávida, eu faço o tratamento com a espiramicina e parto para o diagnóstico do feto. Se tiver o diagnóstico do feto, eu começo a fazer a sulfadiazina e a pirimetamina, porque ela tem mais eficácia para poder penetrar na barreira placentária e tratar também uma possível infecção fetal. O tratamento das formas congênitas, que são aqueles que a gente já falou, eu não vou entrar nos detalhes das doses para as crianças, mas uma vez diagnosticado a infecção congênita, o bebê que nasce, ele é tratado com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico
por 1 ano, para se evitar que ele tenha as sequelas tardias da toxoplasmose, principalmente a reativação de uma cororetinite que pode levar à cegueira. Aliás, é bom que se fale que a cororetinite, no Brasil, ela causa mais cegueira do que nas nações desenvolvidas. Há quem fale que isso é devido ao subtipo do toxoplasma. Eu tenho cá minhas dúvidas, acredito que pode ser isso, mas eu acredito que é muito mais por um diagnóstico tardio e por tratamentos não efetuados como deveriam ser. O melhor de tudo da toxoplasmose para quem não tem é não adquirir. Não interessa se imunocompetente, se imunodeprimido, se grávida. O interessante é você não adquirir a toxoplasmose. Lógico que é bem preferível que você não adquirir durante a gravidez, ou se você é imunodeprimido. Mas nunca é bom você adquirir um micro-organismo. Como a gente já falou, tem algumas manifestações que ainda não estão bem esclarecidas, mas que no futuro podem assumir uma importância maior. E a profilaxia do toxoplasma, a gente vai ter que relembrar do ciclo da toxoplasmose falada lá no início da aula, porque baseado naquele ciclo da toxoplasmose, do ciclo tanto assexuado como sexuado, é que a gente vai conseguir evitar que uma pessoa adquira a toxoplasmose. Então tá lá, nunca é muito a gente lembrar que deve-se comer carnes bem passadas ou bem cozidas. Os americanos, eles detalham ainda mais. Eles acham que o cerne daquela carne tem que ter sido aquecido até 63 graus. Só que eu desconheço quem fique com o termômetro medindo a temperatura. Então, o ideal é o quê? A gente cozinhar e fazer as carnes bem passadas, principalmente para aquelas grávidas que não adquiriram ainda a toxoplasmose. Congelar a carne a ser comida durante um período muito prolongado. Por quê? Isso ajuda também a matar o cisto que está viável na carne. Descascar ou lavar vigorosamente todas as frutas e vegetais antes de consumir. Lembrar que não é só o cisto que está na carne que transmite, é o cisto também eliminado pelo gato. E a gente não sabe se aquela verdura que a gente comprou na feira, por exemplo, teve contato com o cisto do gato. Então é importante lavar vigorosamente frutas e verduras antes de se consumir. Lavar superfícies de corte, pratos, balcões, utensílios e mãos com água quente e com sabão após contato com carne crua, aves, frutos do mar, porque a gente tem que sempre imaginar que aquela carne é uma carne potencialmente contaminada. Então a gente deve lavar as superfícies com água e sabão e lavar as mãos também. Evitar tomar água não tratada, porque a água não tratada é uma fonte de transmissão da toxoplasmose e fonte às vezes de epidemias, de surtos epidêmicos, porque entra muito oocisto numa determinada caixa d'água, por exemplo, e vários indivíduos vão tomar daquela água, são vários indivíduos que vão se infectar. Alimentar gato somente com ração própria ou comidas bem cozidas e lavadas. Eu já toquei nesse assunto em relação às grávidas, a minha opinião pessoal, mas há aquelas pessoas que não querem se desfazer do animal. Então a gente tem que orientar o que deve ser feito. Esses gatos têm que comer estritamente ração. Eles têm que ser alimentados com aquela ração que eles sempre foram alimentados. E devem ficar no intradomicílio, para evitar que eles tenham contato com o toxoplasma em outros ambientes. Trocar diariamente a caixa de ninhada dos gatos, porque a gente tem que lembrar que o oocisto leva de 1 a 5 dias para se maturar. Então, se ela for trocada diariamente, a gente não dá tempo de um eventual oocisto maturar. Lógico que isso não deve ser feito pelas grávidas de hipótese alguma. Manter os gatos intradomicílio, porque você evita que o gato, que a gente tem que lembrar que o gato doméstico é um animal extremamente arisco e ele pode caçar diversos animais, então ele tem várias chances de se infectar com toxoplasma. Já aqueles gatos mantidos no intradomicílio, a gente garante que pelo menos eles serão alimentados só com a ração. Não adotar nenhum gato e nem adquirir nenhum novo gato enquanto se estiver grávida. Isso, lógico, para aquelas pessoas que não querem se desfazer do animal. Por isso que eu acho que é mais simples, durante o período da gravidez, a pessoa deixar o gato na casa de alguém ou deixar em alguma instituição e depois ela retorna com o animalzinho dela. Bom, ficam aqui as referências bibliográficas, tá certo? Para as pessoas que quiserem se aprofundar um pouquinho no assunto. E quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato
pelo site, né, no IFES, telesaude.ifes.edu.br, e lançar as dúvidas que a gente está à disposição para responder. Muito obrigado.